Olá, Renata Barbosa. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast RGCast. Hoje, um pod internacional, né? Estamos falando aqui com Renata diretamente lá de Angola, África. E a gente vai bater um papo aqui com o tema que a gente escolheu, que é a saúde corporativa em países africanos. Transformação cultural, inovação e ESG como vetores de futuro. Então, vamos bater um papo, Renata, seja muito bem-vinda. Vou falar um pouco de você, mas você vai complementar, não é isso? Renata fez mestrado, né? Fomos da mesma turma, no mestrado em gestão de saúde, feito lá em parceria do SEBEX com a Unialfa. É especialista em ESG pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em liderança na saúde, né, na Duke University, especialista em transformação cultural de saúde na Harvard University. Muito bem, seja muito bem-vinda. Mas antes de a gente entrar no nosso tema, eu queria que você falasse um pouco de você, um pouco da sua história, né? Um pouco de você no Brasil, como é que você foi parar em Angola. Conta um pouquinho aí dessa sua jornada em estar aí liderando, né, uma das lideranças no mercado de saúde aí de Angola. Muito Bem, bem-vinda. primeiramente, Renato, é uma honra e uma satisfação enorme estar aqui nesse bate-papo com você, né? Trazendo essas reflexões estratégicas de saúde. Obrigada pela breve introdução, pelo convite carinhoso, né? Pelo o bem mais precioso que a gente tem hoje, que é o tempo, né? Para a gente estar debatendo aqui com grandes lideranças. Bem, eu estou aqui em Angola já tem 10 anos. Eu chego em Angola em 2015, né, num desafio de implementar a autogestão da Total, da petrolífera. Esse desafio me chama muita atenção. A gente tem hoje um sistema de saúde suplementar aqui com as mesmas dores e os mesmos obstáculos e desafios, né, que o mercado brasileiro. Angola hoje a gente tem uma concentração muito grande, né, uma referência muito grande do mercado europeu, né, pela colonização portuguesa, mas eu sinto que os obstáculos que a gente encara aqui hoje na prática, no dia a dia de gestão de saúde, está muito mais associado, muito mais próximo da realidade brasileira. Ao longo desses 10 anos, eu venho desenvolvendo minha carreira no âmbito de gestão, né, me aprimorando tecnicamente e também nos pilares de liderança e de gestão como um todo. E começamos aqui a criar algum movimento, né, e algumas conversas para entender como é que a gente pode inovar, né, introduzir uma nova mentalidade para o mercado. A gente tem hoje 35, aproximadamente, né, pelo último censo, 35 milhões de habitantes em Angola, do qual apenas 1% da população tem acesso à saúde suplementar. Essa realidade é uma realidade que não houve nenhuma escalabilidade nos últimos 25 anos, então, desde que as seguradoras chegaram aqui, o mercado de saúde suplementar ele não consegue escalar mediante os desafios, né? Então, a gente tem falta de regularização, a gente tem uma inflação médica e cambial extremamente oscilante, né, dentro do país. A gente tem uma inflação muito, muito alta, né, anual. Desafios de recursos humanos, a gente tem escassez, né, assim como saúde em todo mundo, né? Falta aí médicos e enfermeiros e técnicos de laboratório, farmacêuticos. A gente tem uma escassez ainda muito grande e um volume muito baixo de profissionais técnicos na nossa área e componentes, barreiras tecnológicas de infraestrutura, né? Então, como que a gente leva tecnologia para regiões remotas que a internet ainda não chegou? Então, esses são os pilares e os desafios que a gente tem aqui para conseguir entender como é que a gente consegue melhorar desfecho clínico, entregar uma saúde de qualidade,
descentralizar o acesso, fazer com que as empresas, que é a principal fonte pagadora hoje da saúde suplementar, né, quem financia a saúde suplementar, consiga efetivamente contratar mais serviços de saúde para os seus colaboradores e, obviamente, que isso reflita, né, no desenvolvimento da saúde pública, porque quanto maior é o caminho que a gente tem com a saúde suplementar, são vidas que a gente está desafogando um sistema público. Então, essa é a complexidade do cenário que a gente tem e que nesses 10 anos a gente vem conversando, né, com todos os stakeholders de gestão de saúde, seja eles as empresas contratantes, seguradoras, as corretoras, as clínicas e os hospitais privados, o próprio governo, ONU, OMS, né, instituições multilaterais. Então a gente vem provocando e fomentando isso, porque a gente não pode estar numa visão de estar olhando no retrovisor, estar olhando o passado, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão futurista, né? Para onde a gente está indo e o que a gente pode aprender com o mercado brasileiro, que já está um pouco mais evoluído do que o mercado de saúde de Angola, e tropicalizar a gestão, tropicalizar a tecnologia, tropicalizar processos, protocolos, para que a gente ganhe uma agilidade e eficácia em saúde aqui. Como é que você vê ao longo desses anos aí a curva? É uma curva crescente, evoluiu mais ou menos. Como é que você vê essa série histórica aí? Eu não vejo o que eu vejo aqui de desenvolvimento na saúde privada. Hoje a gente tem mais players, né? A gente tem mais clínicas, cada vez mais clínicas privadas, né? Implementando serviços de saúde em Angola. Mas eu acho que a gente ainda tem aqui uma saúde muito descentralizada, né? A gente ainda não tem um colegiado, uma associação onde a gente consiga trazer todos esses stakeholders e desenhar uma meta de saúde para o desenvolvimento da saúde suplementar e da saúde pública, por diversos setores, né? Que já foi falado aqui. Então, eu acho que os stakeholders hoje eles têm uma dor particular e eles querem resolver a dor dele. Então, a clínica hoje, o hospital, ele é refém da seguradora que gera 80% do seu faturamento e ele tem um recebimento a médio prazo, né, por conta que a gente ainda tem um processo de faturação de contas ainda moroso, manual e com uma série de obstáculos. E aí, por essa justificativa, a clínica fala: olha, não consigo baixar os meus custos. Além disso, a gente não tem uma indústria aqui, né? Então a gente importa todos os insumos de saúde, né? Todos os fármacos, todos os materiais são importados. Então, quando eu tenho que importar com essa oscilação cambial associado, que eu tenho um delay de pagamento da fonte pagadora que gera 80% das receitas dos hospitais, os hospitais não conseguem, de fato, ter uma conta justa. Por outro lado, a gente tem uma baixa entrega de desfecho clínico. A gente tem hoje um sistema de saúde que não passa uma credibilidade ou uma confiança ao usuário e faz com que, às vezes, ele tenha que duplicar ou triplicar, né, os gastos de saúde, porque ele vai numa clínica, ele passa no médico, ele faz uma consulta, uma análise, e ele não sente confiança ou credibilidade, ele vai na segunda clínica para fazer uma nova consulta, novos exames. Aí a consulta da clínica A dá um resultado, da B dá outro, e ele vai numa terceira para um tira-teima. Então, olha o desperdício de recurso e a ineficiência, né, de gastos, de desfecho clínico. Então, essa é a dor que a gente tem hoje da clínica. A seguradora, por sua vez, fala assim: olha, eu não consigo hoje ter produtos mais acessíveis e escaláveis para a população, porque eu tenho a clínica com tarifário muito alto
e eu tenho um usuário que não tem aqui um conhecimento, né, um entendimento, uma mentalidade de autocuidado. Então, hoje, a gente tem uma medicina muito reativa, onde o beneficiário ele só utiliza o seguro em casos de doença. Ele não tem ainda aquela cultura, né, da medicina preditiva. Então, a gente tem dados importantes da OMS que fala que 80% dos nossos incidentes de saúde são gerados através dos nossos hábitos de vida, né? Os nossos riscos comportamentais, seja ele o sedentarismo, o tabagismo, ingestão de consumo de álcool, uma má higiene do sono, mas nós, seres humanos, de um modo geral, associamos os nossos problemas de saúde a problemas hereditários ou a problemas metabólicos, né? Ah, eu sou diabético, eu tenho pressão alta porque os meus pais, alguém na minha família, tinha um problema oncológico ou Mas não cardiológico. é pelos hábitos dele, né? Exatamente, porque ninguém quer abraçar essa responsabilização. Então eu brinco assim, eu acho que hoje o sistema de saúde ele é insustentável no mundo, né? Se a gente olhar para os Estados Unidos, se a gente olhar para o Brasil, para a Europa ou para a África, a insustentabilidade do sistema é a mesma. Começa pelo quê? Nós não temos hoje médicos suficientes, né? Médicos ou equipe multidisciplinar de saúde. Passamos agora pela pandemia, que foi a prova viva disso, né? Não Exato. importava qual o plano de saúde você tinha, o quão recurso financeiro você tinha, a gente teve uma escassez de leito, tivemos escassez de profissionais para determinados atendimentos. Então, hoje, eu acho que a mentalidade é olhar para o mundo e falar, olha, qual que é o meu contributo, né, para a sustentabilidade de saúde global. Então, eu tenho que primeiro ter esse autocuidado, né, mudar os meus estilos, o meu estilo de vida, ter hábitos saudáveis. Depois eu tenho que entender como que eu posso melhorar a saúde da comunidade ao redor, seja através de melhorias de infraestrutura, de educação em saúde, de conscientização, de diminuição, né? A gente está com uma crise climática muito grande, e tudo isso afeta, obviamente, a saúde da população. Então, eu Sem acho que o dúvida. grande desafio que a gente tem agora na saúde é começar a fomentar essa questão da prevenção, né? Então, assim, não importa qual plano de saúde você tenha ou se você é usuário do sistema É atenção público de básica, né, saúde. Renata? É atenção básica, né? A coisa tem que começar lá na base, uma estrutura para essa saúde. É isso, é uma mudança comportamental da população global. É como, qual é a minha responsabilidade com a minha saúde, com a saúde da comunidade ao meu redor e com a saúde do planeta. Eu acho que esse é o tema que a gente tem que começar a trabalhar forte, porque o sistema de saúde ele é insustentável. Agora, trazendo aí um pouco mais para próxima aí de você, você falou de Angola, você citou as questões mundiais, sabe? Mas o que acontece aí se repete nos países africanos? O que que a Como é que gente você tem vê a hoje? saúde nos países africanos? O que que a gente tem hoje de desafios, né, nos países africanos? A gente tem dificuldade do acesso, né, de um modo geral, né? A gente tem problemas de infraestrutura, a gente tem problema de mão de obra, a gente tem problemas de tecnologia que está chegando nos países africanos agora, né, um custo elevado, então é muito semelhante, né? Claro que nos países lusófonos a gente tem uma semelhança ainda maior, né? E a gente tem outros países que são muito mais fechados, como por exemplo a República do Congo, que é divisa com Angola, a gente tem um país muito mais protetivo, muito mais fechado, e é muito mais difícil a penetração para desenvolvimento de uma saúde com eficácia, né? E aí tem as questões políticas, mas o que eu vejo, né, dos outros países em África é que a gente tem hoje dados importantes que até 2050, né, 50% da população vai estar em África. Então, o futuro do trabalho vai estar em África.
vai ser o continente com maior índice de colaborador, de população e, obviamente, de colaboradores, né? Então, o nosso questionamento é assim: como é que a gente pode, como é que essas empresas que já estão prevendo, né, estão tendo esse foresight do futuro, entendendo que os próximos 25 anos ele vai ter uma população extremamente ampla de colaboradores, como é que ela pode se tornar mais competitiva, como é que ela pode se tornar mais resiliente e, principalmente, mais atrativa para os investimentos externos. Então, hoje a E, gente tem um. aquela pessoa, aquele colaborador que tem um investimento na saúde dele, não é isso? Ele torna-se com maior capacidade produtiva. Então, até isso também tem que ser levado em consideração, porque se ele adoece, se ele é uma população sem saúde, ela passa a ser um país improdutivo. É por aí? Eu acho que as empresas elas têm que começar a deixar de olhar, né, para a saúde como um alto custo, como um custo, porque a gente fala, a saúde hoje nas empresas é o segundo maior centro de custo depois dos salários, né? Eu acho que as empresas hoje, quando a gente fala de transformação cultural, que é essa especialidade que eu estou finalizando, qual é a mudança que a gente quer trazer, né? A gente tem que ter a mudança do usuário, do beneficiário, se autorresponsabilizando pela sua saúde, saúde da comunidade, do planeta, e nós temos que ter uma empresa onde realmente a governança ela entenda dos pilares ECG e de como que ela pode tornar os colaboradores dela mais saudável, mais produtivo, e também está gerando indicadores e pilares importantes como estratégia para atrair investimentos externos. O mundo hoje está olhando para a África. Então a gente tem aqui Estados Unidos, Rússia, China, né, numa briga grande para entrar e penetrar no mercado africano. E antes da gente falar desses grandes players competindo para entrar em África, a gente tem que entender a ancestralidade lá atrás. A África, ela é uma extensão da Europa, né? A África foi fatiada na Europa e alguns países falaram, olha, você. Então a gente tem países de colonização portuguesa, de colonização alemã, de colonização francesa, né? E aí a gente fala, opa, ok. Uma vez que eu entendi esse contexto cultural, essa diversidade cultural, de como cada país, porque o continente africano é gigantesco, como cada país se comporta, como é a economia e a cultura de cada país, eu tenho que entender que agora eu tenho essas três potências querendo entrar em África, né? Então, as empresas que não tiverem entendendo como que eu posso me tornar atrativo, porque eu tenho esses três grandes players, eu tenho uma colonização europeia, eu tenho que entender de diversidade cultural, mas eu tenho esses grandes players que eu posso me tornar atrativo para um investimento em África. Então, a saúde ela deixa de ser um custo e passa a ser uma estratégia de negócios corporativo, né? Então, a saúde, ela é um pilar, então, empresarial, não só para eu melhorar a minha produtividade, a minha entrega, reter talentos, mas também para eu me tornar atrativo numa posição global. Ou você consegue enxergar algumas organizações, algumas empresas que têm esse entendimento, estão num processo evolutivo, ou isso ainda é muito. Não, temos aqui grandes empresas, né? Geralmente a gente começa, né, como todo o mercado, a gente vem com as grandes multinacionais, né, que são a quem fomenta o desenvolvimento econômico do país, porque aí depois tem as PMEs que atendem essas empresas, né? Mas as multinacionais e que já tem aí um olhar de governança e regulação internacional já tem se posicionado de forma é, estratégica, assertiva. Então, se a gente pegar aqui alguns segmentos, tipo óleo e gás, construção civil, mineradoras, as empresas já vêm hoje, né, muito mais atenta e muito mais assertiva
nessa questão da gestão de segurança e saúde. O que acontecia aqui é que a gente tinha um mercado descentralizado. Então, como que as empresas contratavam saúde? Geralmente ela tem um corretor que vai tratar os seguros para ela, o seguro de acidente de trabalho, que é uma obrigatoriedade legal, e que vai negociar um seguro saúde para os colaboradores delas. E depois, essa parte de seguro, geralmente dentro das empresas, fica associado à área de contratos e financeiro, que são pessoas que não são gestores de saúde, e eu tenho recursos humanos que contrata uma clínica, faz parceria com uma clínica para fazer os exames ocupacionais. E que também eu tenho recursos humanos onde eu não tenho um especialista em saúde. Algumas empresas de maior escala que possuem o seu posto médico contrata ali a sua equipe de saúde, que muitas vezes passa a ser uma saúde muito mais assistencial do que uma gestão de saúde, né? Então eu tenho enfermeiros e médicos que estão ali comprando remédio, fármacos para o Vão posto no médico, efeito e não atuam na causa, né? mas não tem ninguém ali fazendo essa gestão. Então, quando você traz um especialista, né, em gestão de saúde, o que a gente consegue nessa, que a gente chama hoje de saúde integrada, né, corporativa? A gente unifica dados de saúde ocupacional com saúde assistencial. Então, a saúde ocupacional, ela é a porta de entrada para eu conhecer o beneficiário. Eu conheço na saúde ocupacional, através dos exames que ele faz na admissão, eu consigo ter o perfil epidemiológico da empresa, onde eu mapeio todos os riscos de saúde. Eu sei um percentual de pessoas que têm um risco comportamentais, que têm riscos hereditários, que têm riscos metabólicos e que têm riscos ocupacionais. Uma vez que eu tenho esse perfil, que eu mapeei esses riscos, eu coloco essas pessoas dentro de um programa de monitoramento. Eu realizo essas atividades dentro de um posto médico corporativo. E esse posto médico corporativo, além do ocupacional e de um primeiro socorros, que era uma obrigação legal, também realiza o APS desses colaboradores. Então, a gente realiza o atendimento primário de saúde, evitando que usos descontrolados e desnecessários de um banco de urgência da rede da seguradora. Dentro da empresa, quando esse colaborador recebe esse seguro-saúde e a gente entrega o cartão, qual é a dificuldade em geral, né, para quem não é especialista como nós em saúde? O usuário, ele não conhece qual é a rede quando ele quer ir fazer uma consulta com um especialista, ele não sabe como ter melhor acesso ao seguro dele. Aí ele vai ter aquelas queixas de, eu tenho seguro, eu pago muito caro, mas quando eu preciso de um especialista, não tem essa semana, eu tenho que aguardar 2, 3 meses para uma consulta, a cirurgia, a seguradora demora muito para aprovar, estou mais de 3 meses esperando uma autorização. Mas, na verdade, tudo isso, muitas vezes que a gente vê, 80% dos casos desses desafios, não é a culpa na seguradora, é a culpa do usuário que não sabe como ele tem acesso a essa jornada. Então, isso também é responsabilidade dos especialistas dentro do posto médico, não só na medicina ocupacional, no programa de monitoramento, no atendimento primário de saúde, mas melhorar e facilitar essa jornada para a rede da seguradora, né? Então, essa parceria estratégica faz com que a gente gere dados importantes, a gente tem uma analítica importante do nosso lado e a gente consegue extrair os dados da seguradora, né, através dos relatórios de sinistralidade, quem são os high users, quais são as clínicas mais utilizadas por tipo de serviço e também dentro dessa informação continuamos fazendo a parte orientativa e de educação em saúde. Então, a gente tem aqui um processo do qual todos os interlocutores desse processo têm que ter melhorias, né? A gente fala que qualquer negociação hoje tem que ser win-win, né? Quando só
você ganha é uma relação interesseira e não interessante, né? Então, eu preciso, o usuário, ele tem que entender que a gente está elevando a saúde dele, né? Melhorando o desfecho clínico, facilitando a jornada dele. A empresa tem que entender que eu estou evitando desperdício de recursos e gerando saving para essa empresa, e automaticamente isso vai fazer com que a gente diminua a sinistralidade. Quando eu diminuo a sinistralidade, eu também evito que numa renovação do seguro a seguradora coloque uma taxa geralmente de 20%, né, baseado no histórico que as empresas têm 85% a 95% de sinistralidade. E aí, o que acontece nessa negociação? A empresa fala assim, ó, não tenho dinheiro para o próximo ano para pagar isso no seguro. Qual que é a alternativa da negociação? Vamos colocar um copagamento, porque aí a gente restringe o acesso e controla a sinistralidade. Segunda alternativa, a empresa fala, olha, se hoje o meu colaborador tem acesso ele mais 3 dependentes, ano que vem vai ser só o colaborador e um dependente, ou só o colaborador. Então, isso vai ficando os custos vão elevando ano após ano e vai ficando cada vez mais difícil das empresas contratarem. Então, quando a gente fala de uma estratégia de saúde corporativa integrada, né, e sustentável, a gente tem que olhar lá para frente, né, para onde a saúde está indo e o que que a gente pode fazer para a gente evitar esses gastos e cada vez mais as empresas possam estar contratando ou investindo em modelos de saúde mais acessível e mais escalável. Então, esse é o modelo que a gente tem com seguradora, mas a gente também tem o modelo de gatekeeper, onde a gente faz a autogestão do posto médico e essa coordenação a gente encaminha no modelo de autogestão, onde a empresa tem uma conta fundo e a gente cria uma rede restrita e modelos mais low cost. Então, isso é o que a gente vem hoje provocando o mercado para que a gente consiga sair desse universo de 1% da população com acesso à saúde suplementar. Agora, me diz o seguinte, me parece assim que você é muito só em todo esse processo, né? Até por conta desse 1% que você tem aí. Vocês têm grupos de discussões, fomento para associações. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem vários, né, grupos de discussão. Você tem a ANAP, você tem os congressos, você tem no próprio, alguns estados também, eles fomentam muitos encontros, muitas discussões. Como é que isso. A gente tem agora também, a gente tem o SEBEX, que é um ambiente também de grandes discussões. Aqui, abrindo parênteses também, eu estou agora assumindo aqui o SEBEX Chapter Goiás. Eu espero Parabéns. a gente também fazer um trabalho aí, eu e que não fazer um trabalho diferenciado aí em 2026 e contribuindo também para a evolução da saúde em nosso estado e, consequentemente, no nosso país. Como é que é isso aí com vocês? Você participa de grupos de discussões, porque, lógico, você tem o seu negócio, né? O seu negócio, você trata ele e dá mas quanto mais players, quanto mais parceiros tiver, você acaba também evoluindo, porque se a saúde melhora, se as empresas enxergam resultados no trabalho que está sendo feito, isso acaba potencializando. Como é que isso tem acontecido aí? Hoje a gente tem assim, né, olhando de cima para baixo, a gente tem os órgãos multilaterais, como a OMS, a ONU, do qual a gente participa ativamente, então a gente tem sido convidado para atuar em desenvolvimento de protocolos junto com a OMS. Nós somos a primeira empresa de saúde a fazer parte do Pacto Global da ONU, então a gente tem muitos debates em cima dos Não. pilares das ODSs, né? Saindo dessas instituições, olhando para o Ministério da Saúde, a gente não tem aqui em Angola a parte regulatória como uma ANAP, né, que é a Agência Nacional dos Hospitais Privados, a gente não tem uma Anvisa, o que a gente tem aqui olhando um pouquinho mais para o mercado privado,
Aí a gente tem as associações, né? A gente tem a ARCEG, que é a agência que regula os órgãos seguradores e os corretores, e temos associações. No âmbito dos hospitais, a gente ainda tem aqui um ambiente muito fechado, né, com pouco cooperativismo, né, nesses debates. Todo mundo tem as suas dores e suas dores individuais. Então, eu acredito muito, né, que hoje a gente, quando ninguém faz gestão sozinho, né, estamos dentro de um mercado todos com as mesmas dores e entendo que a gente tem que fomentar e gerar esses debates. Temos alguns eventos importantes de saúde durante o calendário anual, do qual se participam. Mas o que eu percebo é que existe ainda em algumas lideranças uma visão muito de olhar no retrovisor, né? Então a gente vai para uns congressos e fica falando dos mesmos problemas, né? Que foi o que eu trouxe no início. A escassez de mão de obra, o alto índice dos serviços médicos, o usuário que não tem uma facilidade de acesso, uma alta taxa de sinistralidade. E eu acho que chegou o momento que, assim, falar do problema é importante, mas o que é uma liderança inovadora? A inovação, ela não vem necessariamente da tecnologia. A inovação vem como é que eu posso ser mais criativo com a escassez de recurso que eu tenho. Então, ok, há 25 anos a gente tem esse problema e a gente tem um mercado que não mudou. A gente vai continuar falando do problema ou a gente vai mudar a mentalidade e vamos criar associações, vamos criar agências para que, de fato, a gente possa ter uma estratégia e escalar. Então, hoje, assim, eu brinco assim, o mercado aqui, imagine que temos 35 milhões de pessoas. Obviamente, né, isso não iria acontecer, mas obviamente, imagina se a gente chegasse a, eu saio de um mercado de 350 mil pessoas cobertas na saúde suplementar e vou para um universo de 5 milhões. Eu vou colapsar as seguradoras, porque não vai ter operação na seguradora ágil para isso, eu não vou ter um sistema de saúde privado para isso, eu vou ter um problema com a saúde pública, porque eu vou ter que tirar a mão de obra da saúde pública para a saúde privada. Então, até para esse crescimento, ele tem que ser um crescimento estratégico, tem que ser um crescimento com muito debate político, para a gente entender quais são os interesses de todos os stakeholders e fazer isso de uma maneira coordenada. Mas isso precisa acontecer. É Está na verdade. hora, já passou da hora, né, de acontecer. É isso. Você aí nessa sua fala, você falou sobre a questão da inovação, né? Ela não é atrelada, lógico. Inovação, tecnologia são coisas complementares. E como é que você vê aí a questão da inovação no geral, não só em Angola, mas a questão da inovação, como você citou, e também da tecnologia. Você, em algum momento, você falou que existem lugares que não tem nem não tem a tecnologia, não tem a internet. Como é que você está vendo esse cenário? Como que você vê o que pode ser feito para melhorar aquilo que tem aí hoje? Eu costumo brincar que assim, Rê, é diferente de que todo mundo pensa, né, que a África é um continente subdesenvolvido, pobre, que precisa de doação. A África é extremamente rica, né? Os nossos desafios aqui, falar de inovação é falar de África. Por quê? A escassez que a gente tem aqui é uma escassez de criatividade. Então, assim, imagina que eu tenho muito recurso, eu faço essa analogia sempre quando eu faço as palestras. Eu tenho muito recurso, eu tenho uma Ferrari na minha garagem. O que é a escassez? Quando eu falo escassez, a pessoa pensa assim, ela não tem dinheiro para ter a Ferrari. Não, a Ferrari está aqui na minha garagem. Só que eu não uso. Por quê? Porque eu não tenho um motorista que saiba conduzir a Ferrari. Essa Ferrari, ela tem um combustível especial. Eu não tenho onde abastecer a minha Ferrari. A minha Ferrari não tem uma
mecânica autorizada para fazer a manutenção da minha Ferrari. E eu não tenho uma rua asfaltada. Então, o que é o ser criativo? Eu vou falar assim: puxa, eu tenho uma Ferrari na minha garagem. Como é que eu posso adaptar para que, de fato, eu consiga aproveitar desse recurso? Então, eu vou falar: olha, eu vou ter que contratar um motorista e vou ter que dar a formação com o melhor especialista que dirige Ferrari e vai ensinar essa pessoa a dirigir a minha Ferrari. Depois, eu vou ter que buscar parcerias com postos de abastecimento para falar que, olha, tem um mercado que vai desenvolver, que vai crescer de usuários de Ferrari. Então, ele tem que ter uma bomba com aquele combustível específico. Aí eu vou ter que buscar uma outra parceria na mesma análise com uma mecânica. Olha, hoje não tem mercado, mas posso usar a sua mecânica e trazer as minhas peças e treinar a sua pessoa para resolver o meu carro, mas no futuro você pode estar fazendo isso na Ferrari do Renato, do vizinho, do Adam. Ah, tá bem. E por último, eu vou ter que construir essa rodovia para que eu possa andar. Então, isso é um processo de muita resiliência, de muita visão, de processo com iniciativa e acabativa, de network, de estratégia, porque se você não tiver todo, se um desse ecossistema não quiser, você vai ficar com a sua Não Ferrari tira, não tira da parada, garagem. entendeu? Então aqui você tem que criar a estratégia, quais são as pessoas que você tem que estar conectados e que você tem que convencer que a sua estratégia é uma estratégia com uma visão futurista. Você tem que mostrar a rentabilidade do negócio para todo mundo, porque o negócio tem que ser uma relação win-win. E feito todo esse desgaste estratégico, você tem que, de fato, ter o poder de execução. Porque se todo mundo Uhum. concordar, é você que vai fazer. Aí você fez, vai andar com a sua Ferrari feliz da vida e todas essas pessoas no processo, cada uma vão ter a vantagem competitiva delas. Então, África é para quem tem visão inovadora, porque você tem que, com os recursos escassos, tem que ter muita criatividade e falar como é que eu chego lá. Então, por exemplo, a gente tem muitos problemas de regiões remotas ainda sem acesso à internet. Temos, mas hoje em dia a gente tem milhares de empresas que fazem baterias solares. Então, você vai pegar um container, vai pôr no meio do mato com uma bateria, com energia solar e com internets satélites e vai fazer o negócio acontecer. Fica mais oneroso, o Mas faz, né? tempo para você executar, mas quando se há interesse, quando se há pessoas que de fato têm um propósito, uma meta definida e sabem onde vão chegar, sai, né? O problema é que aí aqui a gente também tem a questão da resiliência. A maioria das pessoas desistem no meio do caminho. Ah, eu tenho a Ferrari, putz, foi lá, a Ferrari maravilhosa, mas não saía da garagem, deixei a Ferrari para lá. Então, a resiliência, a inovação, a resiliência, a estratégia, são pilares fundamentais para desenvolver o país, né? Tudo bem. Falar em desenvolvimento, e você também falou aí a questão do clima, você citou várias coisas assim em determinados momentos que eu venho uma pergunta aqui: como é que está a questão do ESG aí em África, né? Como é que vocês estão tratando isso? Como é que as empresas estão enxergando? Quais são as estratégias que estão sendo traçadas? Então, como é que você vê essa questão para que se torne não só uma empresa, mas como toda uma estrutura sustentável? Como é que sua avaliação É, desse daí? como um todo, né, são as grandes empresas que educam o mercado. As grandes empresas hoje vêm falando dessa questão de governança, vêm fazendo aí as suas ações mais pontuais, mas eu vejo isso ainda um universo muito.
embrionário, né? Então, assim, como é que a gente vai falar de ECG, como é que eu vou falar de lixo reciclável quando eu ainda não tenho nem saneamento básico, quando eu ainda não tenho empresas de recolha de lixo reciclável, né? Isso eu lembro quando eu cheguei aqui 10 anos atrás, o que mais me impactou aqui não foi a pobreza, a violência que tipo, eu acho muito tranquilo, nem se compara com a violência que a gente tem no Brasil, mas o lixo era algo que me impactava muito, né? É muito comum você passar em algumas regiões e você vê montanhas de lixo porque só passa uma vez na semana, a cada X dia, ou a empresa entrou em greve. E, obviamente, né? Aí vem a onda das chuvas e é onde a gente tem a quantidade de doenças Vem a tropicais, doença junto, né? os mosquitos, malárias, febre tifoide, dengue, né? Então, a infraestrutura uma questão muito importante, né, para o desenvolvimento da saúde. E aí, quando a gente fala de pilares ECG, quando eu falo assim, como é que eu posso emitir menos gases CO2 para contribuir com o clima? Como é que eu faço uma reciclagem de lixo? Como é que eu trato a água, né? Tem muitas regiões que não tem água potável. Como é que eu faço um saneamento? Então, tem muito ainda que se expandir. É claro que a indústria, né, tem se posicionado com algumas ações, algumas estratégias de responsabilidade social para desenvolvimento da comunidade. Então, a gente precisa também fomentar muito isso. Isso é um tema que a gente debate muito junto com a ONU, né, dentro das grandes empresas, porque as grandes empresas precisam ter esse olhar de sustentabilidade para o negócio. Mas é muito desafiador ainda, muito. Renato, estou pensando num negócio aqui. Você é uma pessoa extremamente preparada, né? Ah, Conhece um pouco obrigada, você, você é Renata. A preparada. recíproca é verdadeira, meu E, amigo. Por isso que e estudamos juntos. não, eu fico vendo assim, você tem, inclusive, o que você está falando, o seu discurso, cabe uma posição mais estratégica política de todo esse cenário, né? Você vê essa possibilidade porque com esse conteúdo, com essa capacidade, tendo uma oportunidade de influenciar para que as coisas mudem, porque tem coisas aí que são, quem está de um outro lado, não, pô, é básico você criar uma estrutura de reduzir o volume de lixo na rua, eles são básicos, isso é muito fácil falar, né? Mas a gente, eu não vivencio aí, né? Mas a gente entende que tem todo um poder político, tem toda uma situação que envolve, que às vezes impede até o desenvolvimento. Mas quando você tem pessoas com conteúdo, pessoas com visão estratégica, pessoas com visão de futuro, a gente respira assim, poxa, existe um caminho. Você se vê nessa jornada? Olha aí eu lhe lançando como, não sei se é prefeita, se é governadora, mas quem sabe, né? Ou uma deputada. Agradeço. Eu acho que assim, a gente tem outros desafios, né? A gente tem o desafio da imigração, né? Hoje eu tenho obstáculos que é a imigração, o empreendedorismo, a liderança feminina. Então a gente ainda tem. Eu não me vejo hoje ocupando um cargo político em Angola. É, desconheço, né, a não ser pessoas muito mais com dupla nacionalidade, tem muitos portugueses angolanos, né, que ocupam alguns cargos políticos. Não me vejo voltada para a política, né, apesar de gostar muito de saúde pública, eu acho que eu não teria esse espaço, mas posso estar enganada, né, mas se um dia recebesse uma proposta, seria bem interessante, bem desafiadora. Mas eu acho que não é um pouco a realidade local, né? Por conta dessas questões, assim, por eu não ter uma dupla nacionalidade ainda, por essa questão imigratória. Então, eu acho que hoje não é próximo à minha realidade. Mas, Renato, tem uma frase da Ana que ela fala sempre, que ela fala para mim sempre. Você tem a cabeça e os pescoços. Você não precisa ser a cabeça.
mas se você é o pescoço, você consegue, de repente, produzir muito mais. É Entendeu? isso. Sabe? O Entendido. pescoço para fazer o movimento, né? E contribuir aí para o resultado. Agora, dentro desse cenário, você falou da imigração, né? E eu li alguma coisa que existe algumas parcerias Brasil-África. Como é que você vê? Existem oportunidades de mercado aí para os brasileiros? A gente está aqui, vai estar passando o nosso podcast, né? Quer dizer, existe alguma possibilidade existe um mercado que possa absorver algum profissional, alguma atividade, enfim. Como é que você vê esse cenário, mercado? É, hoje a gente tem protocolos do Ministério da Saúde na parte de educação, né? Existe um protocolo do governo de Angola com o governo do Brasil. Então a gente tem alguns angolanos que estão fazendo formação na Unicamp, por exemplo, né? Para esse braço mais técnico. Nós temos aqui associações, a BIMO teve aqui também recentemente, falando da questão das importações de produtos, né? Eu acho que assim, é um mercado como tudo, né? Só que o que eu me questiono, sinceramente, é assim, como é que a gente fala de importar algo do Brasil para cá, se no Brasil também é escasso? Né? Tô falando mais dessa parte de pessoas, mas também associando isso a insumos. Agora, parcerias estratégicas, né, contributivas, que você está fazendo aqui, que eu posso replicar aqui, eu acho que é muito rico, muito válido, até pelo facilitador da língua, né? Eu acho que a gente tem algumas vantagens competitivas, né? A primeira é a questão da língua, e a segunda é que o mercado de saúde específico é muito semelhante às dores do mercado brasileiro. Quando eu vou a Portugal, a realidade de Portugal, na saúde suplementar de Portugal, é completamente diferente. Ele tem lá o SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde, que funciona muito bem. Você paga uma coparticipação muito pequena, ele tem um processo, né, uma operação, um conceito do médico da família, você tem acesso, você liga, você faz ali o seu relato de saúde, você recebe orientações, você é direcionado para um hospital público que funciona bem, e você tem a saúde privada como um complemento, né? E que não é tão onerosa. Quando a gente fala de, eu tenho uma saúde cara, veja bem, quando eu comparo cambialmente quanto custa um seguro de saúde no Brasil e um seguro de saúde em Angola, os valores são muito semelhantes. Então, não é mais oneroso que o Brasil. Contudo, o que que a gente sofre aqui? Eu não tenho um hospital com uma certificação internacional. Eu não tenho laboratórios certificados. Então, a ineficiência de desfecho clínico é que coloca em xeque a saúde de Angola. Uhum. Eu não sei se aquele médico ele está devidamente preparado para me atender. Ou gostei do médico, o médico é muito bom. Mas será que o laboratório que ele me indicou para fazer as análises, que o diagnóstico foi correto? Então, tem um jargão que, apesar de eu acho um pouco triste os gestores de saúde falar aqui, mas que é muito usado aqui, que eles falam assim, em casos de média e alta complexidade, o melhor hospital é o aeroporto. E eu falo, gente, me dói, sabe? Eu falo, a gente está em 2025, a gente tem a globalização. Angola, ela está exposta para o mundo inteiro. A gente tem uma posição geográfica extremamente favorável. A gente tem fronteiras terrestres, aéreas, marítimas. Não é mais para a gente ter esse tipo de comportamento. A gente tem obrigação de ter um hospital referência aqui, né? A gente Você está tem recurso financeiro para montar a infraestrutura, como agora foi inaugurado alguns hospitais públicos, que eu entrei e visitei, Renato, e eu desconheço hospital privado no Brasil daquela excelência.
a não ser os grandes players, né? Os cinco estrelas. Mas assim, com máquinas muito avançadas, equipamentos muito avançados. E aí o que que acontece? É o caso da Ferrari. Eu tenho a Ferrari, mas aí eu não tenho a pessoa, eu não tenho quem faz manutenção, eu não tenho quem faz gestão e a Ferrari vai deteriorizar. E até Uhum, quando a gente vai ter essa Ferrari parada na garagem? é verdade. A infraestrutura hospitalar, você ficaria enlouquecido. É O muito, pessoal que muito. fizer esse investimento tem que ter esse olhar e buscar os outros os complementos para poder fazer com que essa Ferrari não seja deteriorada. Mas você trouxe uma questão aí, que algum tempo atrás, aqui em Goiás acontecia isso. E quando a coisa ficava feia, tivesse a média e alta complexidade, o mais próximo era o aeroporto, e ir para São Paulo para poder tratar. E o que a gente vem investindo, a próprio Estado também investiu bastante na questão na rede hospitalar, na rede de saúde aqui. A gente tem os hospitais que são certificados, Zona 3, tem Geocommission, então, enfim, houve uma evolução significativa. Mas ainda tem espaço para evoluir. E aí que eu vejo, né, que eu trago novamente aqui a discussão do SEBEX, a discussão da saúde. No meu mestrado, inicialmente, eu pensava em falar da experiência do paciente. Depois que eu fiz aquela especialização lá com a Medportal, SEBEX, a questão de tecnologia e inovação, né, leadership, eu mudei, eu fui trabalhar a questão da tecnologia e inovação e fiz a minha pesquisa, eu já falei isso aqui em outro podcast, está sendo repetitivo, mas é bom sempre repetir. Foi com o CEO, foi com os CEO das próprias health tech, pessoas também do mercado da saúde, e chegou à conclusão, assim, de forma bem resumida, que um dos grandes problemas que existe para que possa ter uma evolução na saúde, mais ainda, é o preparo, é o investimento necessário que os executivos precisam fazer, neles mesmos, no conhecimento. E isso acaba impactando em desperdício, tomada de decisão tardia, e isso tudo impacta em resultado. Então, eu vejo É, também esse projeto nosso aqui de trabalhar os executivos, de investir nisso, trazer os programas que nós temos, programas BEA, programa muito bacana do SEBEX Nacional e outros que a gente pode trabalhar. Existem projetos muito bacanas que o Kinan vai estar compartilhando também, já nesse ano de 2026. Então é isso. É esse e só, trabalho que só precisa. E desculpa te cortar, só complementando aqui a sua fala, o pilar educacional a nível de gestão, ele é fundamental, porque hoje, né, no mundo de redes sociais, de chat GPT, onde qualquer um elabora um texto bonito, a gente tem narrativas e discursos muito assertivos, né? E para mim hoje é claro, né? Eu tenho uma frase que eu ouvi outro dia e eu tomei para mim que eu gosto muito. Eu acho que assim, a inteligência artificial ela vem potencializar a inteligência dos inteligentes e ela vem emburrecer os burros. Por quê? É O verdade. inteligente, ele vai fazer uma consulta no chat GPT, vai ter uma resposta em minutos, ele vai fazer uma Não, análise até na crítica. construção da pergunta, que também é um caso, né? E aí exatamente, né? Se a pessoa já não tiver a inteligência para fazer ali o prompt correto, já não vai vir uma informação mais detalhada. E o inteligente, ele consegue absorver e falar: isso é bacana, e eu não tinha pensado por aqui, e essa fonte é confiável, e essa fonte está errada. Isso não é confiável, vou refinar minha pesquisa. O burro, ele faz uma consulta qualquer no GPT, que vem uma resposta básica, rasa, objetiva, e ele faz um Ctrl-C, Ctrl-V na narrativa dele para o mercado. Infelizmente, nem todas as empresas têm os pilares de governança, ética e compliance bacana. Então, a gente vê uma concorrência que antigamente a gente falava assim, né? É muito como é que você posiciona o seu valor, né? A gente tem aquele concorrente que ele não tem um conhecimento técnico aprofundado, então ele vai brigar ad eterno no preço, né?
que geralmente são aqueles concorrentes que acabam por estragar um mercado, oferecer gato por lebre, né? E a gente tem aquela concorrência leal. E essa concorrência leal, ela deixa de ser concorrência, porque eles acabam sendo parceiros, porque a gente tem valores empresariais semelhantes, a gente tem o mesmo propósito e a mesma missão. Então eu vou falar assim, meu amigo, esse é teu cliente, eu não vou entrar nele. Esse é meu cliente, a gente se respeita, a gente tem ética, a gente compartilha os desafios de um mercado, né? E eu acho que isso é muito, muito bacana, né? Na concorrência ética. E Aham, temos um mercado que não tem ética, que não tem governança, que não tem compliance. E hoje, com o chat GPT munindo esse pessoal, o que essas pessoas pensam? Não preciso me desenvolver a nível de gestão. Não preciso fazer um mestrado, um PhD, um curso em Harvard, em Duke. Não preciso, né? Assim, estudar hoje tá fora de moda, né? No, tipo, não, e, na verdade, eu acho que a gente está numa contramão totalmente do mundo, porque isso também vai ser insustentável. Então, esses profissionais rasos que não desenvolvem num pilar de gestão, e como é que você faz isso? Primeiro de tudo, é você tendo autoconhecimento, é você entender o teu uhum, propósito. Às vezes as exatamente. pessoas me falam assim, puxa, mas como é que você dá conta de trabalhar, estudar e ler livro? Falo assim, porque para mim, né, esse debate que a gente está tendo agora, para mim isso não é trabalho, isso é tão prazeroso estar compartilhando com um amigo do qual eu sou fã, que eu conheço o trabalho, que eu estudei junto, que eu estou sempre aprendendo. Ou Obrigado. mesmo quando eu estou em aula, para mim não é Não, e prazeroso. as trocas, o network, você vê aquele nosso grupo, cara, nosso mestrado, tivemos diversos, né, problemas Assim, durante mas o ganho que a gente teve, o network que a gente fez, o ganho de conhecimento. Eu estava brincando um dia desse com o Andrezinho, André Souza, né, que está na nossa turma. E sim, quando tinha o trabalho em grupo, eu queria ficar com ele, eu queria participar do grupo dele. Por quê? Conteúdo, uma pessoa que ele entra, ele traz muito conteúdo, ele sabe, inspira para que você também se coloque para fora, enfim, é muito bacana. eu Então, acho que esse é o grande segredo, eu acho que a gente tem que se associar de pessoas que tenham o mesmo propósito, os mesmos valores, e aí a gente fala assim, também não tem o valor, não tem a Renata profissional e a Renata pessoa, tem a Renata. Então, se eu não tiver um valor ético, pessoal, eu não vou ter exato, profissional. Ponto, né? exato. Então, eu acho que os nossos desafios, eles vão ficando mais leve quando eu estou aqui compartilhando com o Renato as mesmas dores, os mesmos desafios. O Renato me traz um insight, me dá uma ideia de um projeto que ele já fez, como é que ele conseguiu um resultado. Aí tem o André, aí tem o Ricardo, aí traz o Kinan com a experiência dele dos Estados Unidos, traz o Pedro Batista com a experiência do case de sucesso que foi a Prevent Senior. Puta inovação, resiliência, pegou um público 60 a mais, que era altíssimo custo, sinistralidade lá em cima, acreditou, desenvolveu, executou, entregou, né? Então, eu acho que quando a gente está munido de pessoas que dominam de gestão e que tem esse propósito, e eu encontrei com o Ricardo semana passada no Rio Health, e estava ele e Fernando também do Sebex, e eles brincaram, eles estavam com uma camiseta escrita atrás assim, o que está faltando hoje nas pessoas? Libido profissional. As pessoas hoje elas se arrastam, elas não têm esse sangue nos olhos, elas não acreditam no impacto, elas não têm a questão do legado, do eu vou mudar esse mercado, eu vou fazer. Então, acho que nesse desafio de vocês do Sebex, né, educacional, de trazer novos gestores, eu acho que o que a gente tem que trazer como professor, orientador, mentor, coach de carreira, seja lá qual for a nomenclatura, é trazer esse brilho no olhar, é falar, meu amigo, você tem que. Cara, isso é o que me, sabe, aqui, não é narcisismo não, mas o que me dá assim, um gás, assim, um brilho, é isso, 66 anos, Renan. Já podia estar fazendo, não, que me meter com isso, nada. Cara, eu tenho mais de 40 anos de liderança, de executivo, mais de 25 em saúde. Não é possível que eu não possa contribuir de alguma forma. E a gente, às vezes, se propõe.
a estar fazendo, né? Está entregando, fazendo uma entrega, e você vê poucas pessoas interessadas, sabe? Mas, enfim, é um dos Mas meus é objetivos assim, também mudar, a chama influenciar não, para que a chama não mude. pode apagar, né? Então, assim, Não, não vai apagar, se não. tiver, Não vai. enquanto tiver uma vela acesa, a gente vai iluminando Vamos as lá, outras. vamos com ela ali, segurando para o vento não bater e vamos em frente. É Renato, isso. olha só, nós estamos aqui há uma hora. Ficaria duas, três, quatro pessoas brilhantes, a gente sempre quer Falou. ficar junto. Mas isso não impede da gente estar junto também em algum outro momento. Eu já vou Claro. deixar você aqui para você deixar organizado na sua agenda. Já estou programando o sexto Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada. Ele vai acontecer em março do ano que vem. Eu fui convidado de estar com o simpósio dentro de um congresso, que vai ser no Centro de Convenções da PUC. Então, vai ser um negócio bacana, chique. E deixa aí na sua agenda para você Não, estar não aqui. esperaria nada diferente seu, meu amigo. Vamos lá. Eu queria agora que você falasse um pouco aqui, deixasse a sua mensagem. Você tem aqui os minutos finais desse nosso bate-papo para você ficar bem à vontade. Bem, primeiramente, agradecer mais uma vez o tempo, o papo. Também ficaria aqui mais de 24 horas falando sobre gestão de saúde, né? Principalmente esse carinho que o mercado brasileiro tem por mim, né? Porque quando a gente ainda, além de tudo, tem essa barreira física, né? A gente está do outro lado do continente. Muitas vezes eu não tenho com quem debater e eu me sinto muito sozinha. E esses líderes de saúde do Brasil, né? Agora no Rio foi excepcional reencontrar calorosamente e receber os carinhos e as orientações de todos os amigos, né, que estão mudando a saúde do Brasil. Então, o pessoal do SEBEX, da ASAP, dos hospitais privados, da ALAME, os hospitais da América Latina. Então, e fala assim, puxa, é um acolhimento do tipo assim, eu não tô sozinha, eu não sou louca, sabe? Assim, eu não sou doida, do tipo, esse é o caminho, né? Então, agradecer imenso, né, essa proximidade com vocês. E a minha mensagem final, né, é dizer que o que eu acredito hoje, né, é que as empresas, né, as grandes empresas que cuidam da saúde das pessoas hoje, são as que estão liderando o desenvolvimento do continente para amanhã, né? A África é a bola da vez, né? E então, com todos os desafios e obstáculos, se a gente chegou até aqui, a gente já está aqui, a gente vai continuar. Sou muito grata ao apoio, mentorias, de parceiros que a gente tem também fora de Angola, né? Então, a gente hoje é parceiro da Atris na questão dos telediagnósticos. Eu participo ativamente aí, fellow do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, do SEBEX. Estou sempre junto com o pessoal da FISUIC, né? Com aquele grande ecossistema das startups da América Latina, junto da ALAME, que é a Associação dos Hospitais Privados da América Latina, e, obviamente, todo o mercado de Angola, que também me acolhe muito bem, é, talvez ainda com alguns mindsets mais fechados, mas que também as seguradoras que aqui, as principais seguradoras, sempre de portas abertas a nos ouvir, a deixar a gente pivotar, fazer uma testagem, né? As grandes empresas aqui, os desafios corporativos de negociação são gigantes, mas sempre nos recebem. Então, falar que é sobre isso, né? Acredito que quem cuida da saúde hoje está ajudando a desenvolver o mundo de amanhã e agradecer imenso aí todo o apoio que a gente vem recebendo. Obrigado aí. Muito feliz de você ter participado aqui desse nosso encontro. Maravilhoso, vai ser sucesso. Vamos fazer a chamada. Vamos ver se ele entra no ar logo, né? Mas, enfim, muito obrigado. Um abraço, sucesso para você. E estou aqui. Quando vir ao Igualmente, meu Brasil, não amigo. deixe de vir a Goiás, viu? Não, pode Eu não deixar. como piqui, não, mas venha comer piqui.
Olha, mas você sabe que Angola também espera todos vocês. Você, Ana, Kinan, né? Vamos sim, Angola vamos está aqui. sim. Também precisamos ter vocês aqui, será uma honra, tá? Muito obrigada, meu amigo. Fica com Um Deus aí abraço, e foco nas metas. um abraço. Tchau. Até mais, outro. Tchau, tchau.